Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar ver mais uma operação chamada produto escalar, realizada no conjunto dos vetores, e ver como esse produto escalar pode ser usado para definir o ângulo entre vetores, tá? Então vamos lá, o que é o produto escalar, que é a operação da aula de hoje? Por definição, nós dizemos que o produto escalar entre dois vetores U e V, né? Esses dois vetores aqui estão representando quaisquer dois vetores do plano, e obviamente a gente está trabalhando com coordenadas reais, né? A gente já viu nas aulas anteriores que cada vetor pode ser especificado a partir das coordenadas do seu último ponto, do seu ponto final. Então, o vetor x1, y1 e o vetor vx2, y2 representam quaisquer vetores do plano. Então, nós vamos dizer que o produto escalar entre dois vetores quaisquer, conhecidas as suas coordenadas, é definido como um número. Então, o produto escalar ele tem como resultado um número, e esse número é definido da seguinte forma. Aqui eu tenho U vezes V, é o que a gente vai chamar de produto escalar, e aqui está a definição dele e ao mesmo tempo o que é que ele resulta. Ele resulta em um número, e esse número é definido a partir, ou calculado a partir dessa expressão. Eu pego a primeira coordenada do primeiro vetor, o primeiro vetor é o U e o segundo vetor é o V, então eu pego a primeira coordenada do primeiro vetor, que é o x1, e multiplico pela primeira coordenada do segundo vetor, que é o x2 aqui, Então, essa multiplicação aqui é a multiplicação de números reais, tá ok? Depois eu multiplico a segunda coordenada do primeiro vetor, que no caso é a coordenada y1, pela segunda coordenada do segundo vetor, que no caso é a coordenada y2. Também esse produto é um produto de números reais. E o resultado desses dois produtos eu somo. E essa soma também é uma soma de números reais, tá ok? Então, a essa operação, a essa expressão, eu chamo isso de que isso é igual ao produto escalar entre os vetores U e V. Esse ponto aqui é indicado pelo laser, ele representa a multiplicação entre dois vetores. Tá? Do ponto de vista sintático, é a mesma representação da multiplicação de reais. Mas aí a gente precisa entender o contexto e o significado de cada símbolo, cada elemento, para poder saber se esse ponto é o produto entre vetores ou o produto entre números. Aqui, obviamente, como U e V são vetores, é o produto entre vetores. Como x1 e x2 são números reais, esse é o produto entre números reais, ok? Esse também é produto de números reais e soma de números reais. Então, para resumir essa definição, o produto escalar entre dois vetores quaisquer resulta em um número calculado a partir dessa expressão aqui, envolvendo as coordenadas de ambos os vetores, tá ok? Então, como eu falei, a gente lê essa expressão aqui, a definição, como U escalar V, que é o nosso produto escalar. Para ajudar a fixar essa expressão, vamos ver aqui um exemplo. Suponha que eu tenha aqui U sendo o vetor de coordenadas menos 1 e 3, e o V, o vetor de coordenadas 2 e 5. Vamos calcular então o número resultante do produto escalar entre eles, tá? Vou fazer aqui essa continha aqui com vocês. A gente viu que pela definição acima, U escalar com V, eu vou fazer a conta aqui, é igual, se a gente usar essa definição, eu pego a primeira coordenada do primeiro vetor e multiplico pela primeira coordenada do segundo vetor. Então, vai ser menos 1 vezes o número 2, e somo esse resultado com o produto da segunda coordenada do primeiro vetor pela segunda coordenada do segundo vetor. 3 vezes 5. Então, isso aqui vai ser igual
Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mais 3 vezes 5, 15. E a gente tem que o produto escalar aqui entre U e V vai dar o número 13, né? Tá ok? Bom, então aqui está um exemplo. Isso daqui é uma definição algébrica. E a gente, no decorrer do curso, né, entre essa aula e a outra, a gente vai entender melhor o significado do produto escalar, tá ok? Pois bem, como toda operação é definida dentro de um conjunto, o produto escalar, como foi uma operação definida dentro do conjunto dos vetores, ele também apresenta algumas propriedades. E a gente, para poder usar corretamente essa operação, que é o produto escalar, é importante a gente entender as propriedades que essa operação aqui impõe sobre os elementos do conjunto, ou seja, sobre os vetores. Bom, então, para a gente entender, vamos aqui generalizar um pouco. Deixa eu botar aqui no laser. Sejam os vetores U com coordenadas x1, y1, V com coordenadas x2, y2 e W com coordenadas x3, y3. E seja o real K, o número real K. Um elemento, quando ele é um número real, a gente também chama ele de escalar, tá? O escalar K. Ao contrário dos vetores, a gente chama, se um elemento é um vetor, a gente chama ele de a gente obviamente chama de vetor. E se um elemento não é um vetor, é um número real, a gente chama ele de escalar. Esses três vetores aqui, pessoal, eles foram tomados, que eles estão representando, como eu falei, três vetores quaisquer, para a gente mostrar quais as propriedades que podem, das quais esses elementos gozam, né, dentro daquele conjunto, levando em conta a operação em questão, que no caso é o produto escalar. Então, esses três vetores U, V e W estão representando todo e qualquer vetor do meu espaço, quaisquer três vetores do meu espaço. E esse número real K, ou esse escalar K, está representando qualquer número real, tá ok? Então, valem as seguintes propriedades para o meu conjunto de vetores e considerando eles interagindo com o número real K. A primeira propriedade aqui em destaque é o seguinte: se eu aplicar o produto escalar de um vetor com ele mesmo, isso aqui corresponde ao mesmo resultado de eu calcular o comprimento, norma ou módulo do vetor, que a gente sabe que dá um número, e elevar esse número ao quadrado, tá ok? Então, o produto de um vetor escalar, o produto escalar de um vetor por ele mesmo, essa primeira propriedade diz que o número resultante desse produto escalar de um vetor com ele mesmo sempre vai corresponder ao quadrado da norma, módulo ou comprimento daquele vetor. A segunda propriedade nos diz que se eu fizer o produto escalar de um vetor U com um vetor V, dá o mesmo resultado se eu fizer o produto escalar do vetor V com o vetor U. Isso é o que a gente chama de propriedade comutativa, né? Quando a ordem dos fatores não altera o produto. Isso a gente usa para os números reais. O produto entre vetores, o produto escalar entre vetores também, ele usufrui dessa propriedade de comutatividade. Tá? A terceira propriedade é o que a gente chama de distributividade do produto escalar em relação à soma de vetores. Vamos entender aqui. Essa primeira expressão, eu tenho aqui a soma de dois vetores quaisquer. A gente já sabe como somar vetores, que nós vimos nas aulas anteriores. E se eu pegar o resultado dessa soma e eu multiplico, isso daqui obviamente vai dar um vetor, esse vetor eu faço um produto escalar com o terceiro vetor U. Isso é o mesmo resultado de eu primeiro multiplicar o U pelo vetor V aqui, depois eu multiplico esse U que estava aqui fora pelo vetor W, e o resultado eu somo. Lembrando que esse produto aqui é o produto escalar, é o produto entre vetores, e obviamente que essa soma aqui, pessoal,
não é uma soma vetorial, tá? Por que não é uma soma vetorial? Porque o que é que eu tenho aqui apontado pelo laser? O que é que resulta esse produto escalar? Resulta em um número real. Tá? Veja uma definição de produto escalar. Esse outro produto escalar também resulta em um número real. Então é importante vocês perceberem que essa soma é diferente da soma aqui do primeiro lado da igualdade. Enquanto essa soma é uma operação realizada no conjunto dos vetores, já que eu estou somando dois vetores, essa soma aqui do segundo lado da igualdade representa uma soma de números reais, já que o resultado do produto escalar é um número, tá ok? Então, o que é que essa propriedade está dizendo? Que tanto faz eu primeiro somar os dois vetores V e W, e depois eu pego o resultado desse vetor e multiplico através do produto escalar pelo vetor U, ou eu posso primeiro fazer um produto escalado com V, depois faço um produto escalado com W, e depois eu somo os dois números resultantes. Tá? Isso não é nada óbvio, porém eu posso distribuir, isso é o que a gente chama, que eu distribuo. Distribuir esse produto do U com V, depois distribuo com U com W. Isso é muito parecido com a propriedade de distributividade dos números reais, né? Quando eu tenho a distributividade da multiplicação de reais pela soma de reais, tá ok? Destaco para vocês que é importante a gente entender essas propriedades, porque futuramente elas vão nos permitir realizar diversos cálculos importantes com vetores, tá? Bom, e por último aqui nessa primeira parte de propriedades, vamos entender. Eu tenho aqui vários agrupamentos possíveis para realizar esta sequência de operações. Vamos entender cada uma delas. Nesta primeira operação, veja que K é um escalar, ou é um número real. Então, esse K vezes o vetor U, esse produto é o produto de vetor por escalar que nós já vimos nas aulas anteriores. Vocês devem estar lembrados. O que é que resulta do produto de um número por um vetor? Vocês devem estar lembrados que o resultado disso é um vetor, né? É um vetor e nós exploramos bastante esse vetor aqui, qual a relação dele com o vetor U, tá? Pois bem, eu pego esse vetor resultante aqui do produto de um escalar ou de um número real por um vetor e agora multiplico por um outro vetor. E aí, o que é que esse produto representa, pessoal? Esse produto é diferente desse primeiro aqui, ó. Porque olha quais são os atributos dele. Eu estou pegando aqui do meu lado esquerdo dele um vetor, que é o resultado do produto de U por K, e estou multiplicando por outro vetor. E a multiplicação de dois vetores é o que a gente está estudando agora. É o produto escalar. Tá? Então, resumindo, esse primeiro produto é o produto de um vetor por um número, é o produto de vetor por escalar, que nós vimos algumas aulas atrás. E esse segundo produto é o produto escalar, que é o produto entre dois vetores, que a gente acabou de definir. Já nesse outro lado aqui, essa segunda expressão, que eu estou afirmando que ela é igual, o resultado dela é igual ao resultado dessa primeira, eu estou dizendo o seguinte, que em vez de eu multiplicar primeiro o K, o U pelo K, o vetor U pelo número real K, eu posso multiplicar primeiro o vetor V pelo número real K, ou seja, isso aqui também é um produto de vetor por número, e o resultado disso é um outro vetor, tá? E só depois eu posso multiplicar pelo U. Então, esse primeiro produto aqui apontado pelo laser é o produto escalar, tá ok? É o produto de um vetor U por um outro vetor, que é o resultado dessa multiplicação de vetor por escalar, tá ok? E essa propriedade está dizendo que tanto faz eu multiplicar
primeiro o U pelo escalar K, ou quanto multiplicar o V e dar a sequência, depois multiplicando pelo U, e aqui nesse primeiro caso a segunda operação é pelo V. O resultado final é o mesmo. E eu ainda posso fazer um outro agrupamento com essas operações, que é primeiro eu multiplico o U pelo V, tá? Vocês percebem que a primeira multiplicação foi o U pelo K. Nessa segunda expressão eu multipliquei o V pelo K, mas agora eu estou multiplicando primeiro o U pelo V. Então, esse primeiro produto que eu estou realizando é o produto escalar, tá ok? Muita atenção nessa minha explicação. Se vocês não entenderem, voltem um pouquinho o vídeo para vocês entenderem o significado de cada pontinho desse aqui, cada multiplicação. Porque aqui, pessoal, eu tenho U vezes V é o produto escalar, porque eu tenho dois vetores, que é o produto que nós estamos estudando. Mas eu pergunto para vocês, qual o resultado de um produto escalar, que a gente acabou de ver, um número real. Então, eu tenho aqui um número real, K também é um número real. Então, vocês percebam que esse ponto aqui agora é a multiplicação entre números reais, tá? Vocês vejam como é importante a gente entender o significado, porque do ponto de vista sintático, eu tenho aqui três multiplicações diferentes e todas estão representadas pelo mesmo símbolo, que é um ponto, tá? Essa multiplicação é o produto escalar, essa multiplicação é o produto de reais. Por quê? Porque K é um real e U vezes V é o produto escalar e sai como resultado um número real. Então, multipliquei o real por real. Então, esse produto é o produto de real por real, produto escalar de vetor por vetor. Aqui já é um outro produto, é o produto de vetor por real, tá? Então, vejam que interessante essa propriedade. Porém, apesar de eu estar fazendo agrupamentos diferentes e combinações diferentes de diferentes operações, o resultado final é sempre o mesmo, tá? Em qualquer uma dessas três operações, tá ok? E aí é importante, quando a gente está entendendo as propriedades, a gente aprender a fazer as demonstrações. E como é que eu faço demonstrações nesse meu universo de vetores? Usando as definições de cada uma das operações. Para vocês entenderem, vamos, por exemplo, demonstrar essa primeira propriedade aqui, ó, que se eu fizer o produto escalar de um vetor por ele mesmo, é o mesmo resultado de eu pegar o quadrado do módulo ou da norma desse vetor. E como é que eu demonstro essas coisas, pessoal? Eu posso ter vários caminhos possíveis. Um deles eu posso usar a definição e calcular o primeiro lado da equação, depois uso a definição do que aparece no segundo lado e calculo o segundo lado e eu comparo os resultados e se eles baterem, está demonstrado. Outra possibilidade de eu fazer demonstrações é eu começar a calcular um dos lados e através de manipulações algébricas válidas e das definições válidas, eu chegar no segundo lado, tá? Então, por exemplo, vamos demonstrar isso aqui, ó. Eu vou partir do primeiro lado, que é o produto escalar de um vetor com ele mesmo, usando a definição de produto escalar. O que é que a gente definiu sendo o produto escalar de dois vetores? A gente viu que para calcular o produto escalar de um vetor com outro vetor, eu pego aqui, vamos supor, o U, as coordenadas desse primeiro vetor é x1, y1, não é isso? Que eu estou só substituindo o vetor pelas suas coordenadas, tá ok? Aqui está o U, que repetia o sinal de vezes, o sinal do produto escalar, e aqui peguei e substituí o vetor U pela coordenada dele. E o que é a definição de produto escalar? Nos diz que eu pego a primeira coordenada do primeiro vetor, multiplico pela primeira do segundo, e somo com o produto da segunda coordenada do primeiro vetor pela segunda coordenada do segundo vetor. E aí nós chegamos a essa fórmula. x1 vezes x1 mais y vezes y1. Lembrando que esse produto agora é o produto entre escalares ou entre reais. Esse produto também, e aqui é a soma de reais, tá? E aí, dando continuação agora aqui, ó, a esse cálculo,
ou seja, daqui para cá eu usei a definição de produto escalar que a gente acabou de trabalhar. Eu tenho que um número vezes outro dá ele ao quadrado, mais ele vezes ele dá ele ao quadrado, tá? E a gente está vendo claramente que daqui o meu objetivo é chegar à norma. Mas aí eu posso tentar também calcular esse outro lado e mostrar que eu chego a esse mesmo resultado do que eu cheguei no primeiro lado. É uma maneira, tá? Então vamos ver. Como é que eu calculo a norma de um vetor pela definição? A norma, ou o módulo, ou o comprimento. Pela definição de norma que nós vimos nas aulas anteriores, a norma de um vetor é a raiz da soma dos quadrados das suas coordenadas. E óbvio que se eu elevar ambos os lados dessa expressão ao quadrado, eu tenho que a norma de u ao quadrado é igual a x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, que é exatamente igual ao produto escalar de u com ele mesmo, tá ok? Então isso aqui eu posso concluir que a propriedade de 1 é válida, ou seja, o produto escalar de um vetor por ele mesmo é igual ao quadrado de sua norma ou do seu módulo, tá ok? Pois bem, a maioria das demonstrações no mundo dos vetores vai ser assim. A gente pega o que a gente quer demonstrar, usa a definição que a gente aprendeu, e normalmente, como os vetores são definidos como pares de reais, a gente acaba caindo no mundo dos reais e fazendo comparações entre expressões ou operações entre números reais. Pois bem, então vamos a demonstrar a segunda propriedade aqui. Eu quero mostrar que o produto escalar de dois vetores, não importa a ordem com que eu faça, ou seja, eu posso comutar e o resultado é o mesmo, tá? Então, vou partir aqui da primeira expressão, ó, o escalar com V. Estou substituindo aqui apenas o vetor pelas suas coordenadas ou pelo seu par de reais. Aqui repetiu o produto escalar e aqui as coordenadas do V. E agora vou usar a definição do produto escalar que nós acabamos de aprender. Então, primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda coordenada, né, vezes a segunda, de ambos os vetores. Bom, aqui está a definição. Pessoal, vocês reparem que esse produto é o produto entre dois números reais. E a gente sabe que o produto de números reais ele é comutativo. Por exemplo, 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Tá? Então, aqui eu só preciso levar em consideração isso. Aqui também, ó, y1 vezes y2, como são produtos, isso aqui é um produto de números reais, eu posso comutar, mudar a ordem aqui, tá ok? E aí, se vocês repararem, ó, isso aqui é justamente a definição do produto escalar do vetor. Se eu pegar aqui esse x2 como sendo uma coordenada e y2 como sendo outra coordenada, eu posso pegar essas duas coordenadas e montar um vetor. Eu posso pegar esse x1 e o y, montar outro vetor. E justamente se eu fizer o produto escalar desses dois vetores, pela definição de produto escalar, dá esse resultado aqui, ó. O que é a definição do produto escalar? Essa coordenada primeira vezes a primeira, ó, ela aqui, e essa segunda vezes a segunda. E se vocês repararem bem, ó, isso aqui x2, y2 é justamente o V, e x1, y1 ó, é justamente o U, tá ok? Então aqui eu tenho V vezes U. No final das contas, como foi que eu cheguei nesse resultado? Simplesmente eu usei, antes de chegar aqui, o fato de o produto entre reais ser comutativo. Então, eu apliquei a comutatividade dos reais e concluí que também a comutatividade dos vetores na operação de produto escalar ela é verdadeira. Tá ok? Isso aqui a gente chama de comutatividade. Vamos agora demonstrar essa terceira propriedade, a distributividade aqui, tá? Para vocês acostumarem a trabalhar com demonstrações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse primeiro lado e depois eu vou calcular o segundo lado e a gente também vai mostrar que esses resultados batem. Vocês vejam que a propriedade 2, eu saí de um resultado e cheguei no outro. É uma estratégia possível.
Outra estratégia eu calcular essa e paro. Calculo essa e paro e olho que realmente os resultados onde eu parei, eles são iguais, tá ok? Então vamos primeiro calcular esse primeiro lado, U escalar com V mais W aqui, ó. Então, isso daqui vai ser igual, então só vocês têm que usar a definição, primeiro entender o que é cada operação e usar a definição correta. Esse mais aqui é a soma de vetores e esse vezes é o produto escalar de vetores. Então, se você olhar, isso aqui vai ser igual. Eu vou substituir, ó. Peguei o vetor U, substituí pelas coordenadas. Aqui esse vezes é o produto escalar, substituir. E aqui eu já apliquei a definição de soma de vetores. Como é que eu somo dois vetores? Eu somo a primeira coordenada com a primeira e somo a segunda com a segunda. Ou seja, o V tem coordenada x2, y2 e o W x3 e y3. Para somar V e W, eu somo x2 mais x3, aqui ó, a primeira coordenada, y2 mais y3, segunda coordenada, tá ok? Então, nessa parte aqui, eu já resolvi a operação de soma. Agora, no próximo passo, eu vou aplicar a definição do produto escalar. O que é o produto escalar, pessoal? Eu tenho o produto escalar entre dois vetores. Quem é a primeira coordenada do primeiro vetor? x1. Quem é a primeira coordenada do segundo vetor? x2 mais x3. Estão percebendo? Segunda coordenada aqui é y1. E a segunda coordenada é a soma de y2 mais y3. Então, aplicando o conceito de produto escalar, eu tenho ó, x1 vezes x2 mais x3, ó, mais... Pessoal, muito cuidado, tem gente que quando calcula o produto escalar, põe uma vírgula aqui. O produto escalar não resulta em outro vetor, resulta em um número. Para resultar em um número, eu somo aqui, tá ok? Mas aí vem a segunda coordenada y1 vezes a segunda coordenada, que é y2 mais y3, tá ok? Então, no final das contas, essa expressão aqui, ela é uma expressão de números reais. Produto de reais, soma de reais, soma de reais, produto de reais, soma de reais, tá ok? Então, eu vou agora, quando eu multiplico um número por uma soma, eu sei que ela é distributiva no conjunto dos reais. Isso aqui vai ser o x1 vezes o x2, mais eu distribuo essa soma, ó, esse produto, ó, x1 vezes o x3. Ó. x1, x2, x1, x3. Fiz a distributividade. Mais, mesma coisa, eu vou fazer a distributividade de dois reais. y1, y2, y1, y3 aqui, ó, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui, tá? E vou tentar agora calcular esse lado para ver se eu chego a esse mesmo resultado. Eu poderia aqui continuar esse cálculo e reagrupando os elementos até eu chegar nesse resultado. Essa estratégia para você chegar no segundo lado, ela requer um pouco mais de experiência às vezes da gente, né? Experiência algébrica para a gente agrupar os números, usar adequadamente as propriedades das operações com os números reais para eu chegar nesse resultado. Mas eu vou optar, nesse caso, em calcular esse lado e chegar ao mesmo resultado que eu cheguei aqui, tá? O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou aplicando um produto escalar entre U e V, aplicando um produto escalar entre U e W, e depois eu faço uma soma. Essa soma é uma soma de reais, porque isso aqui vai resultar em um número, isso aqui vai resultar em um número, tá ok? Vou calcular esse segundo lado. Então, vamos lá. Quanto é que dá esse produto escalar, usando a definição entre o U e o V? Vamos olhar aqui as coordenadas U e V. Então, vai ser a primeira de U vezes a primeira de V, x1, x2 aqui. Mas, lembre-se que o produto escalar, eu somo esses resultados. A segunda de U e a segunda de V, y1 e y2 aqui, ó. Então, esta primeira parte é o resultado desse produto escalar. Esse sinal de mais aqui é esse aqui, onde o laser está apontando. E agora eu vou calcular o produto escalar entre U e W. O U tem x1 e y1 e o W x3 e y3. Então, como é que eu calculo o produto escalar entre esses dois vetores? Pego a primeira de U, que é o x1, e a primeira de W, que é o x3. Ó, x1, x3, mais, lembre-se que o produto escalar eu somo esses produtos.
a segunda de U, que é o Y1, e a segunda de W, que é o Y3. Tá ok? Então, pessoal, se você comparar, este número é exatamente o mesmo número. Tá? Óbvio que eu espero que isso daqui dê um número, porque isso aqui é o produto escalar entre dois vetores, então vai dar um número real. E aqui também são dois produtos escalares, dá dois números reais, e eu somo, a soma de dois números reais dá um número real. Logo, por comparação aqui, eu estou vendo que essa primeira expressão ela é igual a essa segunda expressão, tá ok? O que eu fiz aqui foi uma distributividade do produto escalar em relação à soma de vetores, eu distribuí, tá ok? Bom, de maneira análoga, nós também podemos provar essa quarta propriedade. A gente basta calcular cada uma das três expressões, usando a definição de cada operação dessas. A gente tem que lembrar o que é esse ponto, o que é esse e o que é cada ponto. Conforme eu mencionei quando fui explicar essa propriedade, cada ponto representa que nós temos três operações diferentes envolvidas, tá? Aqui é produto vetor por escalar, aqui é de vetor por vetor, produto escalar. Aqui é produto de vetor por escalar. Veja, produto de vetor por escalar é diferente de produto escalar, tá? Essas nomenclaturas elas são parecidas, elas confundem, mas é fundamental que a gente tenha em mente as diferenças das definições. Isso aqui é o produto entre dois vetores, aqui é o produto escalar. Aqui é o produto de um vetor por um número, ou seja, o produto de vetor por escalar, tá ok? Aqui mais uma vez, produto de vetor por vetor chama-se produto escalar, e esse nome produto escalar vem do resultado final ser um número, ou seja, ser um escalar, tá? E como isso aqui dá um número, esse produto é o produto de número por número, ou de escalar por escalar, tá ok? Então, para demonstrar isso, eu vou deixar isso como exercício para vocês. Vocês vão revisar o que é cada definição dessa, e vocês vão calcular substituindo o U e o V pelas coordenadas, e aplicar a definição de forma análoga ou semelhante ao que nós fizemos nos propriedades 1, 2 e 3, tá ok? Pois bem, pessoal, ainda temos mais umas duas propriedades que eu quero explorar aqui com vocês, para a gente ganhar mais intimidade com essa manipulação algébrica dessas operações. Essa propriedade ela nos diz o seguinte, que se eu tenho dois vetores U e V unitários, espero que vocês lembrem o que é um vetor unitário. O que é um vetor unitário, pessoal? É um vetor cujo módulo ou norma é igual a 1. Então, se U e V tem comprimento 1, então, se eu fizer o produto escalar desses dois vetores, certo? E pegar o módulo dele, porque o produto escalar, vocês lembram que dá um número. Se eu pegar o valor absoluto desse número, ele sempre vai ser menor ou igual a 1. Tá? Então, sempre que eu pegar dois vetores unitários, o produto escalar deles vai ser sempre menor ou igual a 1. Bom, talvez vocês não vejam muito a relevância dessa propriedade, mas eu quero destacar ela aqui mais para a gente ter a oportunidade de treinar a manipulação algébrica, os cálculos com vetores aqui nessa aula, tá ok? Óbvio que quando a gente não tem maturidade com esse tipo de cálculo, as coisas assim não aparecem muito óbvias, a gente não tem muita, digamos assim, muito jogo de cintura para vislumbrar qual o melhor caminho. Mas eu vou me dar por satisfeito se vocês entenderem os cálculos e as operações que estão envolvidas aqui. Então, com a maturidade, a gente vai vendo às vezes que a gente tem que recorrer a outras expressões ou partir de pontos de vista que não parecem muito óbvios, para que a gente consiga manipular e chegar aos resultados que a gente quer. Tá? Então, por exemplo, para demonstrar que o produto escalar de dois vetores unitários é sempre, em módulo, é sempre menor ou igual a 1, eu vou partir do seguinte vetor.
eu vou fazer a diferença entre esses dois vetores unitários, tá? Como eu falei, não é muito óbvio para quem não tem alguma experiência o porquê de o ponto de partida ter sido esse vetor diferença, tá? Isso a gente vai vendo ao longo do tempo, à medida que a gente vai ganhando experiência, que às vezes a gente tem que partir de vetores ou de expressões que vão nos favorecer. É o caso dessa demonstração, tá? Não é muito óbvio que nós que partindo desse ponto vai nos levar a um resultado, mas eu quero que vocês entendam as operações que vão ser aplicadas a partir desse ponto, tá ok? Então, por que eu vou pegar esse vetor? Eu vou pegar esse vetor porque eu quero explorar a norma dele, ou o comprimento do vetor diferença, que a partir da norma desse vetor vão aparecer algumas expressões usando as propriedades anteriores que me vão levar a esse resultado, tá? Então, repito, não me questione ou não se questione, não sofram querendo entender por que eu parti daqui nesse momento, tá? Só confie que é um bom ponto de partida e procurem entender os cálculos que vão ser apresentados a partir desse ponto. Então, vamos pegar a norma desse vetor e aplicar a propriedade 1 que nós vimos no slide anterior. Ó, o que é que diz a propriedade 1? Eu vou pegar a norma desse vetor, isso aqui é o vetor diferença. Enxerguem esse vetor diferença como um vetor qualquer. Eu estou pegando a norma de um vetor qualquer, só que esse vetor é o resultado de uma diferença, tá ok? E o que é que a propriedade diz? Que o quadrado da norma de um vetor qualquer é o produto escalar deste vetor qualquer por ele mesmo, tá? Se quiserem, dê uma revisada lá na propriedade 1. Só que lá na propriedade 1 eu coloquei um vetor que eu chamei de U. Esse vetor aqui eu estou chamando de U menos V, mas vocês não vão se assustar com o nome do vetor. Vocês só vão entender que trata-se de um vetor como outro qualquer, ok? Então, o fato é que eu estou usando a propriedade 1 e vejam que aqui eu tenho o produto entre dois vetores quaisquer, tá? E aqui eu posso usar, mais uma vez, as propriedades que a gente viu, as propriedades 2 e 3. Enfim, as 4 propriedades anteriores nós vamos explorar. Por exemplo, quando me convém, eu posso olhar essa diferença, ou essa soma, ou seja lá o que for, como um vetor qualquer. E quando for conveniente, eu posso olhar ela como uma soma. Isso daqui eu posso imaginar que eu estou somando um vetor com o oposto dele. Então, pessoal, eu posso simplesmente aqui, ó, usando as propriedades 2 e 3, veja que na propriedade eu posso distribuir, eu tenho aqui esse vetor, multiplicando, eu posso olhar isso como uma soma. Então, eu posso pegar esse vetor que está aqui, que é a diferença, e distribuir tanto para o U quanto para esse vetor menos V, tá ok? Então, aqui eu repeti a expressão. Então, eu posso distribuir, ou eu posso ainda, se vocês, para ser um pouco mais direto, afirmar que aquelas propriedades 2 e 3, elas me permitem fazer multiplicação escalar de vetores da mesma forma que eu multiplico números reais, já que ela apresenta propriedade de distributividade. Eu posso também multiplicar cada vetor desse por cada um aqui dentro, né? A distributividade diz isso. Então, se você olhar bem, eu posso, já sendo um pouco mais direto, eu pego esse vetor U, multiplico por esse vetor U aqui, eu estou usando a distributividade. Lembre-se que daqui é o produto escalar, então é U escalar com U. Posso pegar esse vetor, distribuir com esse vetor V aqui, então vai ser U, escalar com menos V, e esse menos aqui eu posso imaginar como sendo menos 1, e aí eu ponho o menos 1 para frente, já estou usando a propriedade 4 também aqui, tá? Agora eu vou pegar esse vetor menos V e vou distribuir ele para o U e ele para o menos V, então fica menos V escalar com U,
e aqui menos v escalar com menos v. Então, como esse menos aqui, eu posso ver como menos 1 vezes v, aqui menos 1 vezes v, e esse menos 1 com menos 1 dá mais 1. Então, fica v vezes v. Tá ok? Então, isso aqui, no final das contas, eu posso fazer esse cálculo. Tá ok? Repito. Não se preocupem muito com o ponto de partida, mas tentem entender que eu estou aqui simplesmente aplicando as propriedades anteriores. Como se elas são válidas, eu posso manusear isso dessa forma. E mais uma vez aplicando a propriedade 1, ó, isso daqui é a norma de u ao quadrado, tá? Um escalado vetor com ele mesmo. Aqui, v vezes v, norma de v ao quadrado. Isso aqui é um número, isso aqui é um número, concorda? Produto escalar de u com v. Então, eu tenho menos um número, menos esse número, então é menos 2 vezes esse número. Óbvio que eu estou aqui usando a propriedade da comutatividade. Ó, u com, escalar com v, v escalar com e é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho menos ele, então dá menos 2 vezes ele. Tá ok? Então, no final das contas, eu cheguei à conclusão que o quadrado da norma da diferença desses vetores equivale a essa expressão. Mas, pessoal, fazendo uma análise matemática ainda, eu sei que essa norma, ou o comprimento de qualquer vetor, ele é sempre positivo, tá? Ele é sempre positivo. Tá? E ainda, destrinchando um pouco melhor, qual é a condição aqui na nossa dada para os nossos vetores u e v? Eles são unitários. Significa que o tamanho do é 1, o tamanho do v é 1, então isso aqui vale 1. Isso aqui também vale 1. Então, 1 mais 1 dá 2, menos 2 uv. Então, no final das contas, eu substituí essa expressão por essa expressão equivalente embaixo, levando em conta que aqui é 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. E agora eu vou levar em conta o que eu mencionei aqui. Ó. Qualquer norma ou qualquer módulo ele é maior ou igual a zero. Tá? Ó. Como a norma de qualquer vetor. Norma, pessoal, de vetor é a mesma coisa que módulo ou comprimento de vetor. Ele é sempre positiva ou nula, então, obviamente, que a norma desse vetor é sempre maior ou igual a zero. Mas como a norma é igual a 2 menos 2u escalar v, então esse 2 menos 2u escalar v, que é a norma, ele é maior ou igual a zero, tá certo? E agora, fazendo a manipulação algébrica, eu posso... do jeito que vocês aprenderem aí, né, ou botar o 2 em evidência e ficar 1 menos 1 vezes v, e depois eu divido, jogo o 2 aqui para baixo, ou se vocês também quiserem imaginar, eu posso simplificar essa inequação toda, dividir ela por 2. O fato é que essa inequação corresponde a essa. Se eu simplificar tudo por 2, aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 0. Tá? Ou se eu colocar o 2 em evidência, fica 2 vezes 1 menos u vezes v, e quando eu jogo o 2 aqui para baixo, fica 0 dividido por 2, dá 2. E finalmente, a partir daqui, pessoal, eu posso concluir, né? Se eu jogar, por exemplo, menos uv para o outro lado, eu tenho que 1 é maior ou igual a mais uv, ou seja, o v é menor ou igual a 1, tá ok? Que é o resultado que eu queria chegar. Vamos olhar para vocês não se assustarem. É óbvio que esse cálculo, todo cálculo algébrico, ele é enfadonho, é cansativo, mas eu queria destacar para vocês que esse resultado aqui ele é importante em algumas situações, mas o meu objetivo de ter explorado ele aqui nessa aula foi para mostrar para vocês que no uso de vetores a gente pode manipular o cálculo de vetores como se fosse cálculo de números reais, porque os vetores gozam de propriedades semelhantes às propriedades dos números reais em relação à soma e produto de vetor por vetor, ou seja, produto escalar, tá ok? E para finalizar as propriedades, vamos ver mais uma propriedade que tem o objetivo de tanto a gente explorar essas operações com vetores, mas tem principalmente o objetivo de a gente introduzir a ideia de ângulo entre vetores. Então, a gente vai ver uma propriedade que é chamada de desigualdade de Cauchy-Schwarz,
que ela diz o seguinte: se eu calcular o produto escalar de dois vetores, eu sei que vai dar um número. Se eu pegar esse número em módulo, ele vai ser sempre menor ou igual ao produto dos módulos dos vetores, tá? Ou seja, nessa segunda parte dessa inequação, eu estou pegando o comprimento do U e o comprimento do V e multiplicando. Nessa primeira parte, eu não estou pegando os comprimentos, estou pegando o produto escalar. E equivale a essa desigualdade. Sempre o produto escalar nunca vai ser maior do que o produto dos módulos, vai ser sempre menor ou igual, tá? Bom, mais uma vez eu repito, esse resultado, talvez vocês não entendam a importância dele no momento, mas eu resolvi trazê-lo tanto porque é uma oportunidade de a gente explorar as propriedades, vocês verem como faz manipulação algébrica com vetores, e também ele vai nos levar a definição de ângulo entre vetores, essa demonstração, tá ok? Pois bem, a gente vai usar um pouco o resultado da propriedade 5, né? Além das outras 4. Lembre-se da propriedade 5 que a gente acabou de ver, diz que se dois vetores são unitários, o módulo do produto escalar é sempre menor que 1, né? Menor ou igual a 1. Pois bem, então vamos lá. Vamos demonstrar agora essa propriedade 6, que é essa desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, já que a propriedade 5 ele trabalhava com vetores unitários, eu vou pegar os vetores unitários na direção de U e de V, tá? Então vamos revisar como é que a gente, dado um vetor U, como é que eu calculo o vetor unitário paralelo, na mesma direção, ou versor de U. Simplesmente eu pego esse vetor U e multiplico por um escalar, que é 1 sobre a norma de U. Então, U vezes 1 sobre a norma de U, então, isso é um produto de vetor por um número. O resultado é um vetor cujo comprimento é 1. Ele é paralelo e mesmo sentido de U. Da mesma forma, se eu pegar o vetor V e multiplicar por 1 sobre norma de V, vai me dar um vetor unitário. Não é isso? Pois bem, então a gente viu que na propriedade 5, se eu pegar esses dois vetores e fizer o produto escalar deles, porque se U sobre norma de U e V sobre norma de V são dois vetores escalares, tá? Então, dois vetores unitários, desculpem. Se eu pegar o produto deles dois, peguei o primeiro vetor vezes o segundo, isso aqui em módulo, a gente viu pela propriedade 5 que isso é sempre menor ou igual a 1, tá? Então, vocês vejam que como foi importante vocês entenderem a propriedade 5 para poder a gente entender a propriedade 6. Bom, pela propriedade 4, a gente vai ter o seguinte, aqui deixa eu escrever um pouco melhor isso para vocês entenderem. A propriedade 4, só para relembrar, ela nos dizia o seguinte, que quando eu tinha um número real, k, e multiplicava por um vetor U, isso aqui é um produto de vetor por escalar, e multiplicava depois por um vetor V, esse segundo vetor, produto aqui é produto escalar, eu posso pegar esse K primeiro e multiplicar pelo V, então, esse aqui é o produto de vetor por escalar, e depois eu multiplico pelo U, então aqui esse segundo produto é o produto escalar, mas eu também posso primeiro multiplicar o U pelo V, então aqui é o produto escalar, isso aqui me dá um número, e o resultado eu multiplico pelo K, isso é o produto de reais. Então isso aqui, pessoal, no fundo, essa expressão, deixa eu escrever aqui, ela é como se fosse assim, um número real. Que número real é? É 1 sobre norma de U, só para vocês entenderem a justificativa, vezes o U. Então eu peguei esse vetor e estou multiplicando por esse aqui, que é 1 sobre norma de V vezes o V, tá ok? Então vejam só,
Esse O sobre norma de U é esse vetor aqui, ó. E V sobre norma de K é esse vetor aqui, ó. Então, vocês percebam que isso aqui é um número real, isso aqui é um número real. E a propriedade 4 nos diz que esse número real, olha aqui o K, eu posso distribuir ou agrupar ele onde eu praticamente quiser aqui. Vai mudar a operação, porém o resultado final não altera, tá? Então, pela propriedade 4, ó, eu posso, por exemplo, aqui, ó, primeiro fazer o produto entre U e V, ó. Aqui, ó, U e V, posso fazer o primeiro produto deles dois escalar. E pego depois esse 1 com esse 1 e posso botar aqui para fora, ó, tá? E aqui embaixo, obviamente, eu tenho o produto das duas normas, tá? Então, justamente, eu estou detalhando aqui esses cálculos que eu estou fazendo aqui em vermelho para mostrar que pela propriedade 4, essa expressão aqui, ó, que eu estou grifando, ela equivale a essa aqui, tá ok? Bom, e no final das contas, eu tenho aqui, ó, um número real aqui em cima, dividido por outro número real aqui embaixo, que é o produto escalar. Então, eu posso simplesmente multiplicar esse cara por aqui. Então, eu tenho que a norma de U vezes V é menor ou igual a norma de U vezes norma de V, que era o resultado que eu queria chegar. Tá ok? Bom, por que eu demonstrei isso aqui, pessoal? Eu demonstrei foi uma oportunidade que a gente teve de utilizar, de aplicar as propriedades algébricas que a gente aprendeu na aula anterior, tá? Bom, isso aqui tem bastante formalidade matemática, em geral os alunos não gostam, né? Pelo menos a maioria, muitos não gostam, alguns até gostam, mas eu estou dando a oportunidade a quem quiser de entender como se faz a manipulação algébrica, tá? Esse foi o objetivo. Pois bem, então vamos guardar essa expressão da propriedade 6 aqui, para a gente introduzir uma ideia importante, que é a ideia de ângulo entre vetores, tá? E ela, inclusive, vai nos ajudar a entender um pouco melhor a interpretação do produto escalar. Então, veja só. Pela propriedade 6, que a gente acabou de ver, a gente provou esse resultado aqui, tá? E aí, a gente vai partir agora dessa propriedade 6 para a gente tentar chegar na definição de ângulo de vetores. Tá? Ainda que alguém não tenha se interessado em entender como eu demonstrei essa propriedade, pode partir daqui para tentar entender como é que eu vou chegar na ideia de ângulo entre vetores. Deixa eu voltar aqui para o apontador. Pois bem, essa expressão aqui, eu posso voltar ela para essa expressão, tá? Porque isso aqui é um número, se eu dividir tudo por ele, tudo pelo produto das normas, aí fica o produto das normas aqui e aqui dá 1, ok? Bom, se eu pegar essa expressão, ó, como ela está em módulo aqui, ó, eu tenho isso aqui, quando o módulo de qualquer coisa é menor ou igual a menos 1, tá? Por exemplo, significa que se eu tirar o módulo dela, aquela expressão está presa entre menos 1 e 1, tá? Isso aqui são propriedades do módulo. Eu poderia até revisar com vocês, mas eu vou pedir que vocês revisem isso aqui. Por exemplo, se eu tiver uma coisa do tipo, se isso aqui der menos 0,5, por exemplo, o módulo de menos 0,5 é menor que 1. Tá? Porque o menos 0,5 está entre menos 1 e 1, por exemplo. Tá? Porque quando jogo um número às vezes negativo, muita gente se perde um pouco nisso. Mas eu peço que vocês revisem um pouco o módulo de números aqui. O fato é que se o módulo de um número é menor ou igual a 1, é porque aquele número, levando em conta, obviamente, o seu sinal, ou mais ou menos, ele está entre menos 1 e 1. Pois bem, pessoal, eu vou requerer aqui um pouco de atenção para quem estiver interessado em entender isso. E, obviamente, que eu não vou ser muito detalhado
mas eu vou tentar pelo menos fazer alguma dedução que faça sentido para vocês. Veja só, eu tenho dois vetores quaisquer que estão envolvidos aqui nessa expressão. Essa expressão depende apenas de dois vetores u e v. Então, se eu pego aqueles dois vetores e calculo essa expressão, essas inequações estão dizendo que o resultado dessa conta nunca vai ser maior do que 1, nem nunca vai ser menor que menos 1. Vai estar sempre preso entre menos 1 e 1. Então, vamos supor que eu pegue outros dois vetores quaisquer. Faça essa conta. O resultado vai ser sempre entre menos 1 e 1. Não importa quais dois vetores eu pegue lá no meu mundo de vetores. Sempre que eu fizer essa conta, o resultado vai ser um número. No máximo 1, no mínimo menos 1. Então, pessoal, vamos imaginar, vamos pensar em algum cálculo, em alguma função, que qualquer resultado que eu faça com ela dá sempre entre menos 1 e 1. Se alguém lembrou de função trigonométrica seno e cosseno, foi um bom chute, tá? E aí, se eu pegar, por exemplo, a função cosseno, tá? Nunca o resultado do cosseno de qualquer ângulo vai ser maior que 1, nem vai ser menor que menos 1. Vai estar sempre presente entre menos 1 e 1. E aí eu queria afirmar, sem provar para vocês, mas eu queria afirmar o seguinte, que sempre que eu pegar dois vetores quaisquer do meu plano e fizer essa conta, vai dar um número que vai estar entre menos 1 e 1. E eu quero afirmar para vocês que é sempre possível, sempre vai existir um ângulo variando entre 0 e 180 graus, que quando eu pego o cosseno desse ângulo, o cosseno do ângulo coincide com essa expressão que eu estou apontando aqui no laser. Eu peguei outros dois vetores quaisquer e calculei essa expressão com eles. Aí vai dar um número entre menos 1 e 1. Sempre que eu for lá no meu domínio dos ângulos, no mundo dos ângulos, eu vou sempre achar um ângulo que quando eu calcular o cosseno, vai dar aquele mesmo valor daquela expressão. Aí peguei outros dois vetores, calculei e achei um número entre menos 1 e outro número. Então eu sempre acho outro ângulo que quando eu calculo o cosseno, vai dar o mesmo valor dessa expressão. O que eu estou dizendo, sem provar aqui para vocês, mas a gente vai considerar isso, é que sempre que eu pegar dois vetores e calcular essa expressão, sempre vai existir um ângulo variando entre 0 e π radianos, ou seja, entre 0 e 180 graus. Tal que na hora que eu pegar o cosseno desse ângulo, sempre dá igual a essa expressão. Tá? Eu sempre acho um ângulo lá no mundo dos ângulos, cujo cosseno corresponde ao valor daquela expressão. Então, por definição, esse ângulo θ, que é o ângulo que eu achei lá no mundo dos ângulos, cujo cosseno coincidiu com o valor dessa expressão, eu vou dizer que ele é o ângulo formado pelos dois vetores u e v que estão envolvidos nessa expressão. Tá ok? Então é como se fosse assim. Eu peguei o vetor u, o vetor v, dois vetores quaisquer. Aí peguei e calculei essa expressão aqui para eles. Calculei o produto escalar e dividi pelo produto dos módulos. Se eu pegar o ângulo entre eles dois e calcular o cosseno desse ângulo, o resultado vai ser igual a essa expressão. Tá ok? Isso é o que justamente a gente vai dizer que é o ângulo entre os cossenos. Tá? Só para ajudar vocês a fixar essa fórmula, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Veja só, se eu conhecer dois vetores e quiser descobrir o ângulo entre eles, essa expressão está dizendo, calcule o produto escalar dos dois vetores, calculei. Agora calcule a norma de cada um deles, calculei. E divida o produto escalar pelo produto das normas, vai me dar o cosseno daquele ângulo.
Aí basta eu ir lá na tabela dos cossenos e dizer qual é o ângulo cujo cosseno tem esse valor e eu acho o ângulo entre os dois vetores. Então vamos ver esse exemplo. Calcule o ângulo entre os vetores U com coordenadas menos 1 e 3 e V com coordenadas 2 e 5. Então veja só. Eu preciso calcular o produto escalar entre eles dois. Como é que eu calculo o produto escalar? Usando a definição. Primeira coordenada de U vezes a primeira coordenada de V. Ó, menos 1 vezes 2. Mais segunda coordenada de U, segunda coordenada de V. 3 vezes 5. Então, vou calcular isso aqui. Ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mais 3 vezes 5, 15. Ou seja, 15 menos 2 dá 13. Então, aqui está o resultado do produto escalar. Agora, eu vou calcular os módulos. Quem é o módulo norma de U? A gente sabe que é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado. Já estou usando a fórmula direto, tá, pessoal? Que é menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 3 ao quadrado dá 9, dá 10. Então, dá raiz de 10. Norma de V. Primeira coordenada ao quadrado, 2 ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, 5 ao quadrado. Raiz disso. Então, raiz de 4 mais 25 dá raiz de 29. Então, vocês percebam que eu calculei todos os elementos dessa expressão. Agora, eu vou calcular a expressão. Então, eu sei que o cosseno de θ, vou usar a forma aqui, ó, essa forma, vai ser o produto escalar de 1 com V, que eu já calculei que deu 13, dividido, acompanha o laser, pela norma de U, que deu raiz de 10, vezes a norma de V, que deu 29. Então, se eu for lá na tabela dos cossenos, eu digo, me diga aí qual é o ângulo cujo cosseno dá isso. Aí ele vai me dizer o ângulo. Em matemática existe uma função que é o inverso do cosseno, que é chamada de arco-cosseno. Tá? Para quem nunca viu, essa função é arco-cosseno. Você diz, ela significa o seguinte, ela retorna o ângulo cujo cosseno dá isso aqui, ó, que é 13 dividido por, estou multiplicando 10 vezes o 29 e dá 290, tá? Qual é o ângulo cujo cosseno vai ser igual a 13 sobre raiz de 290. Então, esse aqui é o ângulo formado pelos vetores U e V, tá ok? Pois bem, isso aqui tá só para a gente entender. E aí, pessoal, com essa definição de ângulo, que foi dado por essa fórmula, vocês vejam que o objetivo dessa fórmula foi o seguinte, eu descobri qual é o ângulo formado por dois vetores. Se eu conheço o produto escalar, eu consigo, e as normas, eu consigo descobrir o ângulo. Mas como isso aqui eu posso olhar como uma equação, eu também posso, por exemplo, se eu conhecer o ângulo, eu posso descobrir o produto escalar, né? Ou fazer o contrário. Se eu conhecer uma informação, eu acho a outra. Se eu conhecer a outra, eu acho a uma. Tá? Ou seja, eu posso manusear essa equação de modo que, ó, se eu multiplicar a norma de U vezes a norma de V, subir aqui, multiplicar pelo cosseno, eu tenho também essa expressão. É equivalente a essa, certo? Sendo que essa primeira é quando eu tenho o produto escalar e eu quero achar o ângulo, ou o cosseno do ângulo. Essa segunda é quando eu conheço o ângulo e aí eu quero achar o produto escalar. E essa expressão ela é muito útil para a gente entender um pouco melhor o comportamento do produto escalar em função do ângulo. Porque às vezes a gente entende o ângulo entre dois vetores e vamos tentar entender o que é que acontece com o produto escalar aqui. Só para a gente finalizar essa aula. Ó, por exemplo, suponha que eu conheço o ângulo entre dois vetores e eu quero entender o que é que acontece com o produto escalar a partir do ângulo, tá? Vocês vejam que norma de U é sempre um número positivo, que é o tamanho do vetor, e norma de V é sempre um número positivo. E suponha que esses dois vetores eles têm tamanho fixos. Suponha que eu estou variando apenas a abertura entre eles, o ângulo. Então eu vou analisar essa expressão, ó, considerando que isso aqui está constante, eu não estou mudando o tamanho do vetor, mas vou mudar a abertura. Então, vocês
a gente vai analisar essa fórmula e vamos tentar chegar à seguinte conclusão. Ó, que, primeiro, ó, veja, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Então, o que vai tornar o produto escalar positivo ou negativo vai depender do cosseno. Tá? Então, ó, se o cosseno for negativo, ó, imagina aqui cosseno negativo, então eu vou ter um número negativo vezes número positivo. Então, o resultado disso, que é o produto escalar, vai dar negativo. Se o cosseno for positivo, como isso aqui é positivo, então mais com mais dá mais, o produto escalar dá positivo. Em resumo, ó, o produto escalar ele é positivo se somente se o cosseno do ângulo não é positivo. Entenderam? Já que isso aqui não interfere no sinal, que é tudo positivo, o sinal do produto escalar vai depender só do cosseno. Então, o produto escalar é positivo se o cosseno der positivo. E quando é que um cosseno do ângulo dá positivo, pessoal? Sempre que o ângulo variar entre 0 e 90 graus, tá? Para quem já sabia, ótimo. Para quem não sabia, eu sugiro que revise isso aí, ó. O cosseno, se qualquer ângulo entre 0 e 90 graus, o cosseno dá sempre positivo. Ó, vamos supor aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, essa abertura entre o IV é menor que 90 graus. Significa que o produto escalar vai dar positivo. Então, a partir de agora, vocês podem acreditar que sempre que dois vetores formarem um ângulo menor que 90 graus, eu já sei de antemão que o produto escalar dá positivo. Eu estou fazendo uma análise, gente, no sinal do produto escalar, tá ok? Do mesmo jeito, se o cosseno der zero, 0 vezes esses números aqui vai dar zero. Então, o produto escalar dá zero. O produto escalar ele é nulo, é zero, somente se o cosseno der zero. E quando é que o cosseno dá zero, pessoal? Quando o ângulo for 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Tá? Então, sempre que eu tenho dois vetores ortogonais, ou você pode considerar perpendiculares, aí dependendo, quando o ângulo entre eles for 90 graus. Por quê? Porque o cosseno dá zero, aí nessa fórmula aqui, 0 vezes qualquer número dá zero. Inclusive, isso aqui é uma condição para a gente saber se o vetor é ortogonal ou não. Isso é a condição para a ortogonalidade de vetores, tá? Não esqueçam disso. A partir de agora, uma forma usual de a gente descobrir se dois vetores são ortogonais é eu calculando o produto escalar entre eles, tá ok? Bom, e quando é que o produto escalar é negativo, gente? Quando o cosseno é negativo. Óbvio, se esse número é negativo, dois números positivos aqui, o resultado final dá negativo, que dá o produto escalar. E quando é que o cosseno de um ângulo é negativo? Quando o ângulo for maior que 90 graus e menor que 180 graus, tá ok? Então, ó, sempre que eu tiver ângulos entre 90 e 180 graus, vocês já podem considerar que o produto escalar é negativo, tá? Isso aqui é muito importante para a gente entender o comportamento e a interpretação geométrica do produto escalar. O produto escalar, dois vetores com um ângulo menor que 90 graus, é como se eles estivessem puxando para o mesmo lado. Um está contribuindo para o outro. Então, o produto escalar ele dá essa ideia, ele é positivo. Quando os dois vetores, o ângulo é maior que 90 graus, é como se um estivesse puxando para um lado, o outro puxando para o outro, então o produto escalar vai dar negativo. E quando eles são ortogonais é porque nenhum está interferindo no outro. O produto escalar é zero, tá ok? Essa é a ideia. Então, só para a gente fechar usando essa fórmula aqui, encerrar essa aula, eu vou pegar esse exemplo, ó, calcule o produto escalar. Para calcular o produto escalar usando essa fórmula, eu preciso conhecer os módulos e o ângulo entre os vetores. Ó. Então, a norma de U vale 5, norma de V vale 2 e o ângulo vale 60 graus. Então, aplicando essa fórmula, eu tenho aqui a fórmula aplicada. Então, o produto escalar vai ser norma de U que vale 5 vezes norma de V que vale 2 vezes o cosseno de 60 graus. U vezes V, então vai ser 5 vezes 2, 10, e o cosseno de 60 é 1/2.
Logo, o produto escalar vai ser 10 dividido por 2, que vai dar 5. Tá? Ó, como ele deu, obviamente deu positivo, mais 5, né? Óbvio, pelo análise eu já saberia que ia dar positivo, porque o ângulo é menor que 90 graus. Tá ok, pessoal?